Vamos aí ouvir o Renan Santos. Os Estados Unidos, que muita gente achou muito bacana, o Trump é legal. Taxaram a gente, taxaram feio e taxaram especialmente alguns setores fundamentais para a economia industrial brasileira. Tô falando do etanol, uma indústria que envolve agro e envolve produção. E tô falando agora, por exemplo, indústria calçadista. Dois setores que, assim, não digo que vão quebrar, mas vão demitir gente e vão passar por uma crise muito braba. Quem tem culpa no cartório dessa história? Temos que dar os nomes certos. Vamos começar primeiro com a família Bolsonaro. A família Bolsonaro puxa saco do Trump e acha que ficar se vendendo como uma espécie de intermediário entre Brasil e Trump ajuda eles a bater nos seus inimigos aqui. E aí eles vibraram tanto, não, vamos taxar, é lei Magnitsky e tal, que ano passado rolou uma taxação que eles gostaram e o Lula aumentou a popularidade dele. Esse ano, Flávio Bolsonaro, de maneira patética, foi até os Estados Unidos para defender o Brasil da taxação, dizendo que seu amigo Trump faria alguma coisa, ficaria comovido. Trump taxou a gente. Nem ligou, até porque o Trump só usa esses idiotas. Do outro lado, o Lula, o psicopata. Veja, o Lula deveria defender o interesse brasileiro, é sua função como presidente da República. Ele fez alguma coisa? Não. O Lula descobriu que ele se beneficia. Toda vez que os Estados Unidos faz algum ataque diplomático contra o Brasil, o Lula fala, estou brigando com os Estados Unidos. E aí os trouxa tem trouxa demais. Pra aí viram, nossa, o Lula tá nos defendendo, que legal. E aí o Lula aumenta a popularidade dele. Então pro Lula é bom que setores da economia brasileira sofram. Pro Lula é muito bacana a ideia de que os Estados Unidos tá brigando com a gente, porque aí ele vai lá e faz aquele meme horroroso, aquele PEC da soberania, cachorro caramelo, pé de meia, Bolsa Família. E as pessoas idiotizadas, porque o brasileiro tá completamente fora de si, acham bacana, acham legal. E aí você termina taxado, os setores industriais brasileiros vão sofrer muito. Se o Brasil retaliar, os Estados Unidos podem retaliar mais ainda, e aí a situação fica ainda pior. Ou seja, a coisa está escalando, todo mundo avisou. Só que no comando do Brasil, um idiota, e na oposição, outros idiotas, a gente sempre vai se dar mal. E reparem nisso, tudo que envolve interesse nacional, tudo que envolve futuro, a gente é sabotado. E são todas as pautas, desde fim da escala 6x1, PL da misoginia, votação de pauta bomba no Congresso. Nessas horas, PT e bolsonarismo votam juntos, porque o que interessa pra esses caras são só as próximas eleições. Você que fica brigando por eles na rua, você é um otário. Você vai perder o emprego. Mas, isso, fica cada vez mais claro que é um projeto de poder, né? Que os dois lados aí só se importam de fato com o projeto de poder da família e aí do Estado, né? Do Estado gigante que nos engole a cada dia. E é isso, é uma narrativa que, de certa forma, favorece ambos os lados, porém, favorece ainda mais o Lula, obviamente, principalmente, eu acredito que pela amizade, né? Vendida pela própria família Bolsonaro com o Trump. E fica difícil até os bolsonaristas agora defenderem o Trump, né? Tem a narrativa também de que o Trump está lutando pelo próprio Estados Unidos, né? Pela própria soberania, o que não o tira da razão, mas fica difícil defender a família Bolsonaro nesse sentido. Então, obviamente, é uma narrativa muito mais favorável ao Lula do que ao Flávio, que só fala ali para a bolinha dele e para mais ninguém. Não é isso, Pedro Urso? Não, completamente. Eu acho que o contexto que o Renan Santos está falando é completamente acertado. Ambos os lados têm sua parte por conta dessa tarifa. Tanto os Estados Unidos por conta dessa política externa ruim e agressiva dos Estados Unidos, que eu venho falando no último bloco, quanto o Flávio Bolsonaro, que não empenhou, sejamos sinceros, não empenharam toda a mobilização que eles poderiam, de Paulo Figueiredo, todos os setores de lobby, para tentar impedir que qualquer tipo de tarifa fosse para o Brasil. O que o Flávio Bolsonaro fez foi ir para os Estados Unidos fazer alguns discursos muito mais midiáticos, e isso, de novo, até o próprio mercado teve essa leitura, que ele não empenhou todo o esforço que podia para tentar barrar as tarifas. E eu concordo com você, Carol, o Renan Santos tende a se beneficiar por conta disso, porque eu acho que terá um eleitorado bolsonarista que vai olhar e falar, puta, esse cara não dá, esse cara ele tá articulando contra o Brasil, vou de Renan. Terão pessoas que farão esse movimento, mas eu ainda acho que o principal beneficiado dessa ação, dessa tarifa, é o presidente Lula. Porque, de novo, a gente está num momento de polarização. Então, muitas pessoas ainda têm essa mente binária, que ou é Lula ou é Bolsonaro. Então, se elas percebem que o Flávio, e elas compram esse discurso que ele está articulando contra o Brasil, elas não vão ver uma terceira alternativa como o Renan Santos como uma saída. É mais provável que elas vejam como alternativa para isso o Lula. Então, eu acho que ele é o principal beneficiado dessa história toda, mas concordo com a análise do Renan que ele também tem culpa no processo. Mas provavelmente a população terá dificuldade de ter essa leitura. Mas aguardo os próximos capítulos. Eu confesso que depois dessa tarifa eu fiquei ansioso para ver se a primeira pesquisa mediu o impacto. Eu vi ontem sair uma pesquisa que um número menor de brasileiros acha que a tarifa vai atrapalhar a vida deles do que as pessoas da primeira tarifa. De fato, se você observa do ponto de vista econômico, é inegável que a tarifa vai atrapalhar. Mas eu acho que muitas pessoas... 10% da população mudou de opinião se essa tarifa vai atrapalhar a vida dela ou não, porque a última tarifa não foi tão sentida pelo Brasil, verdade seja dita. O Trump deu uma tarifa muito mais leve do que a que estava propondo, e o governo veio com essas linhas de crédito, esses subsídios, e acabou minando um pouco do efeito econômico dela. Então, acompanhamos os próximos capítulos nesse caso, e confesso que eu estou bem animado para a próxima pesquisa. E acabou excluindo muitos setores também, né, na primeira vez, e agora também. Eu acredito que o trabalho muito mais dos empresários brasileiros do que do próprio governo ou do Flávio, enfim, eles acabaram
tirando bastante coisa, né, da lista, tanto da primeira vez quanto agora. Então, talvez tenha a mídia, né, os títulos, as chamadas eram muito mais alarmistas do que de fato foi, né? Então, o brasileiro acabou se acalmando Sim. mais em relação a isso. O Trump, ele anunciou a tarifa, anunciou, e aí quando a tarifa veio de fato, ela deixava de fora a maior parte dos produtos brasileiros. Inclusive os mais vendidos, os mais comercializados estavam fora. Foram poucos os setores, de fato, afetados. E aí depois, até mesmo esses foram retirados da tarifa. Então, num primeiro momento, foi mais alarmista, tanto por parte da imprensa, mas tanto por parte do Trump. A gente não imaginava que o Trump sairia regando, né, como sempre. Dessa vez, a tarifa parece estar mais forte. Aliás, por mais que o percentual seja menor, né, essa de 25% a 8% de 50%, parece que ela está atingindo mais setores do que da última vez, principalmente a questão do etanol, que é uma preocupação grande. Mas todo o poderio de lobby brasileiro está mobilizado em tentar reverter isso. Saiu até uma notícia que a família Joesley Batista, os Batistas, né, o Joesley Batista e a JBS estão articulando os bastidores para tentar derrubar, ou pelo menos para excluir os setores deles do tarifaço. Então, eu concordo. Eu acho que, assim, não terá nenhum grande impacto negativo. Isso é ruim para a economia como um todo, mas não será catastrófico, não terá nenhum tipo de, sei lá, onda de fome, igual muita gente estava pensando da última vez. Não, provavelmente a economia vai conseguir se adaptar e se mobilizar, mas alguns setores vão ser prejudicados.